Varejo é um monte de peça. E as pecinhas todas estão dentro do jogo. Vamos lá? Está no ar o TetrisCast. Now we are talking. Um oferecimento da Tetris Consultoria. A Tetris é uma consultoria especializada em varejo, formada por profissionais com anos de experiência em grandes empresas do setor. Da prática para a prática. A estratégia que encaixa no seu negócio. Meu nome é Alberto Pérez e eu falo diretamente dos estúdios da Tetris aqui em Amsterdã. Hoje vamos falar do fim dos mitos do RH. Como liderar pessoas de forma inteligente na era da inteligência artificial. E para discutir isso, eu trouxe dois convidados muito especiais, diretamente dos estúdios da Tetris em São Paulo, Luciano Marcelo. Luciano Marcelo tem 30 anos de experiência no varejo, foi meu chefe, passando por empresas como Riachuelo, Dafit e Gaspi, e é especialista em psicologia positiva, focado no desenvolvimento de equipes de alta performance e traz uma visão estratégica e humana de liderança, sempre com foco em resultados sustentáveis e times para lá de fortes. Bem-vindo, Luciano. Ô, Alberto, como é que tá? Vamos fazer esse bate-papo aí hoje. Muito bem. E a Silvana Gibrail, aqui no TetrisCast, a gente só traz gente com muita experiência, tá? A Sil também tem 30 anos de experiência, mas em RH, cultura organizacional, com atuação no Brasil e no exterior, em empresas como Walmart, AkzoNobel, Riachuelo também e CIMED. Ela é especialista em transformação digital, liderança e engajamento. Combina visão estratégica com inteligência emocional e forte domínio em cultura, diversidade e inclusão, além de sustentabilidade. E também é fundadora do podcast RH que Senta à Mesa. Eu já vi um podcast da Sil e é muito bom, tá, gente? E para apimentar essa conversa, eu, Alberto Pérez, eu sou formado em administração de empresas e psicologia. Eu tenho passagens pela Riachuelo, Centauro, Netshoes e ASICS América Latina e sou o host aqui da TetrisCast. Ok? Para começar, vamos começar com uma pergunta facinha? Vamos Luciano, lá. Oi. Vamos lá, vou começar contigo. Cultura é o que a empresa diz ou o que ela tolera? Não, com certeza, nada é o que a gente diz, né? Tudo é o que a gente faz, né? O exemplo que a gente dá, né? Então, eu acho que é lógico que é o que ela tolera. Cultura, para mim, é o que a gente sente, né? Quem está dentro da empresa sente. Então, o que diz é só o que diz, né? Às vezes é uma coisa muito marketing, mas não é o que ela tolera. E você, Sil, o que você acha? Com certeza, né? O exemplo fala muito alto, né? Então não adianta você ter coisas escritas na parede se o que você faz no dia a dia não condiz com aquilo, né? Então o exemplo fala muito alto, o que você faz fala muito alto e é o que a gente sempre fala na área de recursos humanos. Se você fala uma coisa, mas você aceita determinado comportamento, todo mundo está olhando para a liderança o tempo inteiro. Então, aquilo que você permite que aconteça, que você valida, é o que é a sua cultura, não tem jeito. Para mim, eu vou adicionar um ponto. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito quando a gente falava de cultura, cultura para mim é a regra não escrita. Exato. É o que acontece na reunião quando o presidente não está na mesa. Ou seja, quando o chefe não está na mesa, né, o presidente não está na mesa, qual é a decisão que é tomada? Essa é a cultura. Eu concordo plenamente com vocês, mas aí eu tenho uma outra dúvida. Por que os líderes, né, ainda falam bonitinho, né? A gente tem essa questão da cultura escrita, mas agem diferente. Por que vocês acham que falar é mais fácil do que fazer, obviamente, né? Mas por que vocês acham que acontece isso? Bom, exatamente pela cultura na prática, né? Porque o ambiente é que determina como é que você vai se comportar. E uma das questões que a gente fala muito de liderança é a coragem. Então, quando você é um líder que você tem coragem de enfrentar determinadas situações, você consegue colocar em prática tudo aquilo que você acredita e que precisa ser feito. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que o próprio ambiente em que você está inserido não permite que você
faça o que precisa ser feito, ou você não tem a coragem de fazer o que tem que ser feito. Então, isso tudo também está ligado ao ambiente que é criado dentro da empresa. E, de uma certa forma, você volta para... De uma certa forma, não, né? Completamente você volta para a cultura, que é aquela cultura praticada e não a cultura escrita. Não, eu concordo. Tem até uma brincadeira no LinkedIn, né? Que, pô, esse texto seu é sensacional. Pena que eu trabalhei com você, né? Que Exatamente. é realmente essa coisa do dito. Por que acontece isso, Alberto? Você perguntou. Eu acho que é isso. As pessoas, né? E a gente vê muitas pessoas, tem até a teoria do que é ser humanizado, né? Do que é ser não tóxico, mas isso é só teoria, porque a prática, Sil, você falou bem, você usou uma palavra que é o que eu uso também, coragem, né? Coragem, porque assim, você fala, sou um líder humanizado, né? Líder humanizado, ele é um líder corajoso. Por quê? Primeiro que ele vai enfrentar muitas barreiras ali dentro da empresa para implantar isso, né? Porque a gente tem uma cultura de comando-controle, né? Que funciona muito e você não pode se mostrar frágil, né? Vulnerável. E esse líder humanizado, ele vai mostrar, né? Essa questão da vulnerabilidade e para isso você tem que ter coragem, porque é uma coisa que você vai externar ali e você depois vai ter que defender aquilo e vai se mostrar. Então, eu acho que essa palavra que você colocou, eu acho ela bem importante e acho que é o que a gente precisa hoje em empresas, coragem de fazer uma liderança humanizada. Eu acho que é esse o Posso caminho. acrescentar mais uma coisa, Alberto? E eu queria falar que, além de coragem, eu acho que tem outro fator que é super importante, que a gente fala muito em RH e às vezes fica muito na teoria, que é a questão do autoconhecimento, né? Eu digo sempre que hoje, né, e a gente brinca que os 50 a mais tem mais flexibilidade, porque a gente já viveu muita coisa, né? E a gente vê como é que, de fato, o comportamento, a gente até se autoanalisando, né? Então, eu digo que o autoconhecimento ele é absolutamente necessário para que você tenha coragem, porque você sabe os seus limites. Então, quando a gente fala que um dos primeiros pilares da liderança ele está no autoconhecimento, é porque se você sabe os seus limites, você realmente consegue ir além, porque você sabe até onde você vai chegar e aí você amplia, parece contraditório, mas é a verdade, você sabe até onde você consegue chegar e como é que você vai transpor tudo aquilo, e você procura realmente fazer diferente, fazer melhor, você sabe o que vai te paralisar, você sabe até onde você vai. Então, liderança tem a ver com essa questão de você não praticar o que é dito, tem a ver com o ambiente, tem a ver com a sua própria maturidade e a maturidade tem a ver com a coragem. Isso aí. Eu fiquei curioso porque como é que a gente consegue, então, identificar a cultura real de uma empresa sem perguntar nada para ninguém, né? Porque se você pergunta, eles vão trazer aquilo que está escrito na parede. Como é que você identifica, então, sem perguntar nada? Bom, eu acho que é só trazer para a nossa vida pessoal, né? Por exemplo, como é que você identifica dentro de uma casa, de uma família, como são as pessoas, como é aquela família? Quem Como você manda? identifica? Quem manda, se é uma família funcional, não funcional, como que você identifica? Você identifica observando, entendendo o que se produz dali, né? Aquela história de se você é uma macieira, você vai dar maçã, você não vai dar figo. Então, qual é o resultado, o que se produz? Eu acho que é isso que é a cultura real. Não é nada a ver com o que ela fala, o que vai aparecer lá no workshop, que a empresa leva. Eu acho que você vai conversar com as pessoas dentro de uma empresa, você vai entender a cultura, né? Você vai saber como é abordado, o que ela permite, o que ela aceita. Então, eu vejo que é dessa forma. É observação, é conversa, é entendimento de quem está lá dentro. Eu acho que não tem muito o que falar de diferente, né? Eu acho que uma das principais características que o líder tem é o saber ouvir. E o saber ouvir, ele não está atrás de uma mesa.
Então, para você descobrir o que é a cultura de uma empresa, é você viver a empresa, né? Lembra que lançaram aí alguns programas um tempo atrás do presidente disfarçado? É Sim. isso, né? Você não é chamar a pessoa só para aquele dia bonito do palavra do Uhum. presidente ou café com o É, presidente. Isso é importante, isso faz uma diferença em motivação, mas a verdade é que é o dia a dia da empresa. Então, se é uma empresa, né, de varejo, e a gente fala muito de varejo, os verdadeiros líderes do varejo não estão atrás de uma mesa, eles estão na loja, eles estão ouvindo o que o cliente está falando, porque o cliente fala muito da cultura da empresa, não é só o colaborador. Então, o quanto você de fato está aberto e disposto a ouvir a verdade. Quem está aberto e disposto a ouvir a verdade, volta a palavra coragem, vai se misturar e vai ouvir, vai perceber, né? É o que está além das palavras, esse é o importante. A palavra é dita para aquilo que você quer ouvir. Então, muito difícil você ouvir a verdade quando você pergunta. Então, não pergunte, procure, né? é, é. Eu gosto de imaginar também, até pela experiência que eu tive com mudanças culturais dentro de uma empresa, que é a cultura de uma empresa ela se revela sob pressão. Quando você tem Perfeito. pressão, as pessoas, né, trazem à tona aquilo que elas são, né, ou aquilo que elas estão no dia a dia tentando esconder, e aí a cultura aparece. Então eu vi situações onde você não reconhece, né, aquela situação não estava prevista no que está escrito na parede, né, nos valores e etc. da empresa, mas sob pressão aquilo aconteceu. Então a cultura tem muito a ver com a prática, né, principalmente sob pressão, o dia a dia. Eu concordo muito com isso. Falando em dia a dia, tem um conceito que eu até estava discutindo com a Silvana um tempinho antes, que é o conceito de engajamento e felicidade, né? As pessoas confundem ou às vezes acreditam que é o mesmo. Fala um pouquinho para a gente, o Sil, o que você acha de engajamento e felicidade? Conta para o pessoal. Na minha opinião, são dois conceitos diferentes, mas que eles se cruzam, né? Na minha opinião, não dá para falar de engajamento sem falar de felicidade. Embora a gente saiba que felicidade está ligado às emoções, é subjetivo, é do indivíduo, e o engajamento é o comportamento, é aquilo que você mede, é como é que a pessoa faz e está no dia a dia. É muito difícil você trabalhar com pessoas engajadas que não têm um nível mínimo de felicidade. Então, por isso que a gente fala hoje que é muito importante você criar um ambiente corporativo que gere felicidade. Porque indivíduos felizes, eles têm a tendência a se engajar e a gostar daquilo que eles estão fazendo. Então, é claro que a felicidade ela tem altos e baixos e ninguém é feliz o tempo inteiro e não se... somos humanos, né? Talvez os robôs humanoides sejam felizes o tempo inteiro, mas a gente nunca vai ser, né? Mas não é disso que nós estamos falando realmente de pessoas que tenham um ambiente propício para que elas estejam ali bem, né? Às vezes você não está feliz, você tem um problema na sua casa, cada um reage a situações de formas diferentes, às vezes até um erro no trabalho te deixa infeliz porque você é uma pessoa que é perfeccionista, mas tem que ser um ambiente que propicie você estar bem, se sentir confortável, se sentir parte, né? E eu acho que essa felicidade, ela gera também o engajamento. Claro que o engajamento tem outros fatores, né? Porque na minha visão, existem pessoas felizes e desengajadas. Acho mais difícil as pessoas infelizes serem engajadas, mas existem essas situações. O engajamento depende também de muitas coisas da empresa, de direcionamento, mas no final das contas você precisa de um ambiente que propicie a sua autonomia para você se engajar e também um bem-estar. Não, concordo. Eu acho que a Silvana colocou é isso, por exemplo. Eu não vejo, vamos dizer, na grande maioria, você ter equipes engajadas infelizes. Eu acho que é uma equação que quase que não funciona, né? Então, aonde que entra a felicidade? Ela é talvez um pré-requisito para o engajamento, né? Ela vem antes. E aí eu acho que cabe muito ao líder entender, né? Porque quando a gente usa essa palavra felicidade, eu vou dar um exemplo aqui meu
prático, né? Porque, né, não vamos esquecer, né, que o Alberto até disse que eu já fui líder dele em outra empresa, eu sou da área comercial, né? Mas eu sou de uma área comercial que tem muito olhar para a pessoa, para um olhar humano. E eu sempre, né, o que a gente está aqui fazendo, Sil, sempre foi a minha história, que eu sempre me conectei muito bem com RH, que eu entendo muito bem o papel dele dentro de uma empresa. Então, isso é uma coisa, mas eu também tinha a minha visão de pessoas e de RH. Então, por exemplo, voltando ali, na época da pandemia, né? Então, todo mundo ficou ali nos seus lugares, cada um na sua casa, né? Naquele primeiro momento, né? Então, foi um choque, né? Quase. E a cada reunião que eu fazia, eu entendia que as pessoas estavam tristes, né? Você via em cada fala, em cada... E aí eu pensei assim, pô, o que eu, como líder, posso fazer para tentar trazer um novo alento? Aí eu pensei, vou fazer uma reunião, que ela era tipo sexta-feira, né? Mais para o final da tarde, que não era obrigatória, que a pessoa iria ali, e ali eu ia cada vez levantar um tema de caráter pessoal. Por exemplo, o tema inicial, primeiro, o que você pagaria hoje para ter que você tinha na pandemia? Então, né, aí eu pagaria se juntar ali com a minha família. Quanto? Pô, nem sei. Daí se falava em valores e tal. E aí, como não era obrigatório, no primeiro foi um grupo, só que a cada semana ia aumentando esse grupo. E quase que todo mundo passou aí. E eu entendi que a partir daquele momento a gente tinha um time, vamos dizer, mais feliz, porque era um desenvolvimento semanal, porque você tinha vários temas. Tinha tema do tipo, quem que é uma figura que te inspira da sua família? Então, de repente, traziam, né, experiências e tal. Então, aquilo, na sequência, ele gerou engajamento, porque se aproximou as pessoas, você deu um outro ar. Então, eu acho que é isso. O engajamento ele vem de várias formas, mas eu acho que pressupõe pessoas em segurança e pessoas felizes, vamos dizer assim. E você traz uma palavra, você não trouxe a palavra, né, mas você traz um conceito que está ligado à felicidade humana, não é necessariamente a felicidade corporativa, que é relacionamento. Já tem vários e vários estudos que mostram que a gente precisa, né, desse relacionamento. E o relacionamento ele gera essa felicidade e que gera esse engajamento, né? Então, na prática, o que você fez foi isso, né? Você criou um espaço para as pessoas, um espaço de confiança, e isso é criar um ambiente de bem-estar, porque confiança faz parte do bem-estar, em que as pessoas se relacionaram verdadeiramente, né? Isso é muito bacana. Isso é um ambiente saudável. Sim. Eu acho que as pessoas elas acabam misturando um pouco, acreditando que se o funcionário estiver feliz, ele vai estar engajado, e não é Não, necessariamente assim que não. funciona. E se ele não tiver se ele tiver engajado, ele vai estar feliz. Se ele não tiver engajado é porque ele está triste. Ele não tem a relação tão direta. Eu acho que é isso que confunde um pouco. Até porque eu acho que para você estar engajado, você precisa estar com clareza nos objetivos, né? E aí vem uma outra pergunta. O que as empresas precisam mais hoje, na opinião de vocês? Mais processos para chegar no objetivo e aí sim você engaja as pessoas? Ou mais clareza no seu objetivo para engajar as pessoas? Porque, para mim, sem clareza, você não consegue engajar durante muito tempo, porque as pessoas começam a falar, bom, beleza, mas para onde a gente está indo? Não, é isso. Assim, processo, eu acho que ele existe a partir do momento que você fala, precisamos aplicar um processo aqui. Não é um processo aí, vamos trazer. Ele vai resolver uma questão, um problema tal. Hoje eu vejo muito processo em empresas que é o processo que ele é um microgerenciamento disfarçado de processo. Que para mim esse é o pior das situações. Porque você está dizendo o seguinte, eu não confio, né, nas pessoas. Eu preciso que elas vão lá e ficam me prestando contas o tempo todo para eu ter certeza de que está tudo bem. E, na verdade, isso é o mal
absurdo o que você faz, porque você está dando uma pista para ela, o seguinte, eu não confio em você. E em qualquer empresa, né, você como líder, você é obrigado a confiar nas pessoas. Porque vamos lá, a gente tem muito da história assim. Você entra num avião, por exemplo. Você é obrigado a confiar no piloto. Né? Você não vai discutir, deixa eu ver, deixa eu ficar do seu lado aqui para ver. Não, cara, um médico que vai fazer uma cirurgia, você vai confiar, você tem. No trabalho e as pessoas que você lidera, você tem que confiar. O que vai acontecer se de repente... Lógico, você tem um processo, você entende que aquela pessoa está ali e ela pode fazer e você já testou. Lógico, tem todo o seu trabalho pré você ter essa confiança. Mas a confiança no final ela vai ter que existir. Né? Eu tenho filhos. Eu falo o seguinte, que meus pais, talvez eles confiassem mais em mim do que eu nos meus filhos. E vou explicar por quê. Porque, por exemplo, eu saía de manhã sem celular, sem nada, e voltava, e eles, né, nem um minuto. Meus filhos até ia para padaria, ou para ir para a escolinha de futebol a pé, eu ficava assim. E o que era isso, na verdade? É uma não confiança, né? Então, eu acho que é isso. A confiança, ela diminui os processos e você não precisa criar tanto processo para ficar medindo ali se está tudo certo ou não. É minha opinião. Concordo 100%, Luciano, e acho que tem uma questão que é importante. O processo pelo processo não leva a gente para lugar nenhum, né? Então, você pode ter uma empresa cheia de processos e ela não levar para onde você precisa. A clareza de objetivos, ela movimenta, ela mobiliza as pessoas. Então, mesmo que você não tenha os processos adequados, quando as pessoas sabem o que se espera delas e aonde elas precisam chegar, elas criam mecanismos. A autonomia, ela é uma forma de motivação, de engajamento, até de construção de relacionamentos, porque quando você sabe o que você tem que fazer e você tem a liberdade de fazer, você vai caminhar para o lugar certo e você vai levar muita gente com você. Então, mesmo quando você não tem os processos definidos, mas você sabe aonde você tem que chegar e sabe o que se espera de você, você abre caminhos, você cria. Então, os dois são necessários, mas definitivamente você precisa de clareza para que a engrenagem funcione. Só processos... Às vezes você segue o processo rigorosamente, mas não chegou a lugar nenhum, né? Exato, concordo com você. O Sil, pegando esse gancho do processo, o que eu percebo? Empresas com muito processos, né? Eu vou pegar um pouco da sua resposta, um pouco da resposta do Luciano, na verdade. Porque você tem que ter confiança nas pessoas, porque quanto mais confiança você tem, menos leis você precisa ter num país, por exemplo. Porque as pessoas são mais éticas, porque elas confiam mais umas nas outras. Quando você tem muita lei, significa que o grau de ética e de moral entre os cidadãos, ela é relativamente baixa, ou seja, é complicado. Você ter muita regra significa que tem muita gente querendo burlar. E aí processos, segue mais ou menos essa linha. Se tem muito processo querendo controle, você sempre vai ter alguém ou algumas pessoas que vão se pegar no processo para a coisa não andar. Ao invés de enxergar com clareza o objetivo, vão enxergar com clareza apenas o processo e vai acabar travando. É uma pena, mas acontece muito isso. Eu vejo isso acontecer. Aproveitando falando em processos, tem um tema que é bem bacana, que ele mistura um pouco de muito processo, mas são processos com muita clareza, que é o People Analytics. Dá para a gente uma palhinha do que é o People Analytics? People Analytics é o que a gente precisa para tomar decisão. People Analytics é você pegar dados. O RH cada vez mais vem se profissionalizando, cada vez mais sai do intuitivo e cada vez mais analisa os dados que estão à mesa. A grande diferença que eu vejo do People Analytics para o passado é que para o passado você tinha uma série de dados e olhava os dados muito soltos e individualmente. Quando você fala de fazer uma análise mesmo, né, porque People Analytics nada mais é do que análise dos dados de pessoas, é você tentar realmente trazer planos de ações
concretos, tentar antecipar aí o futuro e as tendências da organização para que você desenhe uma estratégia conectada à realidade da empresa. Então, é o uso de dados reais para você olhar talentos. Então, o People Analytics te ajuda muito a olhar o que está acontecendo com as pessoas na sua organização, quais são as tendências. Embora você tenha dados passados, você consegue fazer uma análise de futuro, entendendo o comportamento das pessoas. Então, você cruza dados, você não usa como a gente usava antigamente, dados estanques. Como é que todos esses dados combinados e fazendo análises, você consegue antecipar algumas realidades e tomar decisões assertivas, que combinem com a estratégia do negócio. Não, Eu tenho um amigo de infância que ele é engenheiro da Poli, e foi trabalhar com People Analytics. Hoje ele dá aula na Dom Cabral sobre People Analytics. olha. Quando ele fala comigo sobre a previsibilidade e quais são os talentos que a empresa pode investir e tudo mais, é muito, muito interessante. Mas a gente ainda vê eu vi poucas empresas ainda usando, principalmente em varejo, não é, Luciano? O que você acha? Não, então, eu acho isso. Cada vez que a gente vai, vamos dizer, melhorando, né, a gente vai incluindo dados. Então, né, pessoas, de repente, não, é uma conversa aqui, é um papo ali, não sei o quê. Não, tem dados. Eu até tive, há pouquíssimo tempo atrás, eu fui chamado por um amigo para colaborar num conselho de uma startup que ela está levantando, ela é ligada a essa questão do People Analytics, só que é um complemento. Então, ela faz uma análise do tipo assim, só analisando pelo que eles estão trabalhando. Por exemplo, o e-mail, para quem essa pessoa conversa mais, WhatsApp, não sei o quê. Daí, ali ela consegue entender o seguinte, essa pessoa aqui, ela está muito fora do time. E ela consegue até dar uma previsibilidade pelos vários dados que ela analisa, se essa pessoa está prestes a sair da empresa, pedir uma demissão. Então, esse dado somado a um monte de coisa, você imagina o seguinte, eu sou o líder da área, eu descubro que a minha área, sei lá, 60% das pessoas têm probabilidade de sair. Uhum. O que eu estou fazendo? Por que isso está acontecendo? Qual que é a média da empresa? A média é 30. Poxa, eu tenho alguma coisa errada aqui. Aí você começa a trabalhar, né, em cima desses dados, aí você vai para o trabalho para as pessoas. Então, eu achei fantástico. Ainda é uma startup que está começando, mas a ideia é realmente ligar ao People Analytics e aí fazer esse trabalho de avaliação, de tudo. Então, eu acho que é uma ferramenta, né? Sempre aquela história que a gente acabou de falar de processo, a gente não pode botar a ferramenta acima, né, do objetivo. A hora que você faz isso, você erra. Mas se você usar para o que você precisa, ela ser uma ferramenta, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Tem até hoje, já tem uma análise super interessante que eles chamam de análise em rede, que a gente falou muito aqui de felicidade, de engajamento, e hoje as empresas passam por muitas transformações. E quando a gente fala de transformações, especialmente transformações que mexem com cultura e que as pessoas têm que fazer diferente para que o resultado aconteça, uma das coisas que você precisa é entender quem está no barco com você, né? Então, você precisa fazer essa análise. E essa análise de rede, você falou dos e-mails, eu lembrei disso. Ela analisa toda a movimentação das pessoas em tudo que você consegue monitorar, seja no WhatsApp, seja no e-mail, seja numa troca com o cliente, numa troca com o colaborador, e você consegue mapear a sua organização e entender. Uma coisa que acontece muito nas empresas e a gente não valoriza é a questão dos líderes informais. Num processo de mudanças, o que mais impacta a organização são os líderes informais. Tanto aqueles que estão junto com a empresa e que vão mobilizar as pessoas para essa mudança, quanto aqueles que seguram a empresa, né, e que jogam contra. Então, essa análise de dados de pessoas, ela de fato traz informações absolutamente relevantes para o negócio. Isso volta lá atrás, né, na coragem de ouvir a organização, o que é a cultura real
de uma empresa, e a cultura real de uma empresa está no e-mail que eu mando, está em como eu respondo ou como eu Com quem eu me simplesmente não relaciono, respondo, né? né? Exatamente. É. Então, a análise de dados, ela hoje não é mais uma questão de, eu tô na moda porque eu tenho People Analytics. É também uma questão de sobrevivência. Como é que você, na era da IA, o diferencial são as pessoas, né? Porque o trabalho a IA vai fazer por nós, Sim. mas eu preciso estar com as pessoas ali, porque elas é que de fato vão fazer, talvez em menor número, mas as que estiverem ali vão precisar estar de corpo e alma, né? Então precisa se olhar para as pessoas com muito cuidado. Sim. Eu fiquei curioso com essa questão dos dados. Eu concordo plenamente essa questão da tecnologia. Eu acredito que ela vai ser cada vez mais commodity, né? Antes a gente via a tecnologia que uma empresa desenvolvia ser uma barreira em relação à outra. Mas hoje em dia a tecnologia ela avança tão rápido, ela vai custando cada vez menos, que você com o tempo consegue colocar a tecnologia como um commodity. E o que vai diferenciar as empresas são as pessoas que estão inseridas nesse jogo, né? Então é legal você trabalhar numa empresa que você tem o engajamento, a felicidade, esse olhar humano. Mas se eu fosse um CEO e fosse olhar o People Analytics, quais são os dados que eu deveria olhar primeiro? Olha, Luciano, Não, pode desculpa. falar, fala aí. Olha, eu acho que de fato você tem que olhar, começar olhando para aquilo que vai fazer as pessoas ficarem, né? E as pessoas que te interessam. Porque do mesmo jeito que o colaborador escolhe a empresa também escolhe o colaborador. E a gente precisa fazer esse casamento. É o famoso fit cultural que todo mundo fala. Então não adianta você ter uma pessoa, né, que é um superstar, mas que não está feliz ali ou que não está caminhando. Então, os primeiros dados, de fato, eles são. Você tem o primeiro dado mais óbvio, é a rotatividade. A rotatividade, pela rotatividade, não resolve nada, não significa absolutamente nada. Então, como é que eu conecto esse indicador de rotatividade com um indicador realmente de retenção de pessoas e de desenvolvimento de pessoas? Você tem os KPIs de negócio, e como é que você conecta os KPIs de negócio ao desenvolvimento das pessoas? Esses, para mim, são os principais indicadores que mostram se uma empresa está saudável ou não. Então, você retém quem você quer reter, porque, de novo, reter por reter não adianta nada, mas você está retendo quem você gostaria de reter, quem você precisa reter. E esses talentos, eles estão evoluindo na mesma velocidade ou até mais rápido do que a organização, porque também se eles não se eles evoluírem também só na mesma velocidade da organização, quem que faz a transformação? Então, os indicadores de talentos, para mim, são os mais importantes. E talento, para mim, não é aquele... a gente, às vezes, fala de talento pensando no super-herói, né? Aquele colaborador que se destaca em tudo e que vai ser o sucessor do presidente. Não é desse talento que nós estamos falando. Nós estamos falando, né, se a gente falar de varejo, do talento que leva a operação de um caixa para frente. Então, quem é o gerente ali da frente de caixa que faz aquelas meninas, aqueles meninos operarem com vontade, atenderem bem o cliente? Aquela pessoa hoje é dificílimo de você achar. Então, aquele talento tem que ser retido. O que, que você está fazendo por aquela pessoa para que ela seja feliz, para que ela se engaje, para que ela trate o cliente da melhor forma possível e ela tenha um sucessor, e a sucessão é importante. Então, o presidente tem que estar preocupado com isso, sim. Não, eu concordo plenamente. Eu acrescentaria uma coisa. Eu acho assim, se eu sou o presidente, o que eu me preocuparia? Minha empresa é tóxica, porque essa é uma coisa que ele não sabe, né? E, às vezes, porque não existe uma empresa tóxica. Existem pessoas tóxicas que estão na empresa. E, às vezes, a empresa não identifica. Então, a gente está falando desses dados, porque, assim, eu vou citar uma coisinha que eu já li. Tem um cara de Stanford, acho que ele fez chama Bob Sutton. Ele fez um estudo de muito tempo que ele calculava o seguinte: uma pessoa tóxica, porque essa pessoa tóxica ela está na empresa porque ela dá resultado. Então, o CEO lá está vendo o resultado dela. Mas ele não está vendo
o outro lado, que é o que você até citou aí, Sil. Pô, talentos estão saindo, não estou retendo. E às vezes, se você não fizer essa ponderação dessa pessoa no meio disso tudo, você não vai conseguir entender o porquê que isso está acontecendo. E você vai estar, de repente, batalhando em coisas que não são essas. E esse cara, ele falava o seguinte, essa pessoa tóxica, ela causa um mal e ele conseguiu até criar fatores ali de quanto custava isso para a empresa. Então, você tem a parte de desmobilização das pessoas, a parte de pessoas que nem são, às vezes, lideradas por ela, mas que falam, pô, essa pessoa está aqui, absenteísmo, causas trabalhistas. Então, ele fazia um cálculo assim, que o resultado único dela versus o resultado da empresa, a empresa perdia. Uhum. Só que a gente sabe que isso é difícil, porque você vai olhar lá o número, pô, aquele vendedor que vende pra caramba, aquele comprador que dá super resultados, você fala, pô, não vou mexer, mas só que ele está causando mal. Então, esses dados, para mim, eles deveriam ir em cima disso, e aí o CEO vai falar, pô, eu tenho uma empresa que é tóxica, porque eu tenho essa pessoa que me dão resultado, mas elas estão trazendo um mal. Eu estou perdendo, na verdade, né? Então, acho que esse é um trabalho, porque você sabe que essa é para mim a questão. O que seria um antídoto para a toxicidade das empresas ou das pessoas? Gestão humanizada. Porque é justamente o contrário, é você botar, né, escutativa, botar segurança no que as pessoas podem falar, né, fazer, confiança, que a gente acabou de falar. Então, é isso. Aí você vai fazer uma coisa contrária para resolver. Eu penso assim, eu usaria os dados para isso, Roberto. Muito, muito interessante. Eu tenho mais algumas perguntas aqui de cabeça, porque a gente começou a falar sobre processos, tecnologia, visão humanizada, e aí vocês tocaram num assunto interessante que é até a dificuldade que a gente tem, a Silvana acabou de falar, né? A dificuldade que a gente tem de encontrar um talento em chão de loja. Falando com alguns varejistas, eu percebo que está cada vez mais difícil conseguir gente que queira trabalhar no varejo, porque o varejo é desgastante, ao mesmo tempo que ele é envolvente, que ele é apaixonante, ele também é desgastante. E eu vejo o pessoal tendo muita dificuldade em conseguir novos funcionários, pessoas que queiram trabalhar no varejo, queiram fazer carreira no varejo. O que vocês acham do futuro do varejo? Qual a carreira do futuro da carreira no varejo? Essa é uma pergunta boa, hein? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Todo mundo. Pô, então a gente vai descobrir aqui uma fórmula que a partir de hoje estamos feitos. Não, eu acho assim, existe uma questão estrutural, que principalmente aqui no Brasil, que é a questão de pouca flexibilidade, né? Você não tem muito, a empresa não consegue muito, vou fazer um horário de 3 horas, ela tem umas coisas que travam, isso prejudica. É o entendimento que, às vezes, que a gente tinha no passado, o varejo paga menos, pega qualquer pessoa e eu acho que a empresa meio que se acomodou com isso e não deu um passo à frente para realmente passar uma outra coisa de carreira, de que aqui você pode fazer isso, aquilo. Então, eu vejo um problema hoje, nesse momento, né, ligando com as novas gerações, tal, estrutural. Não sei, a Silvana deve ter melhores ideias do que eu, porque não é exatamente a área que eu conheço. É isso. O nosso futuro é, de fato, não no curto prazo, porque tecnologia para substituir o humano ainda é cara. Então, para a gente substituir todo o efetivo de um varejo, vai levar um tempo, mas entendo que o futuro é esse. É a gente ter menos e menos pessoas trabalhando no varejo. O que desde que eu comecei a trabalhar, que parece, né, que mudou tanto, mas não mudou, eu sempre disse e aprendi dessa forma, o engajamento ele vem principalmente de quem já está dentro de casa e de quem tem oportunidades de crescimento.
a chave para mim é como é que eu crio, como é que eu desenvolvo. Então, tem que ser processo simples, então a simplicidade cada vez mais, porque a chave para mim, ela é velocidade na formação, na preparação das pessoas. A rotatividade vai acontecer, ponto. Não adianta mais a gente achar que a gente vai ter 100% de permanência ou 70% de rotatividade. Não. A vida mudou, os jovens mudaram, eles têm uma velocidade, eles querem crescer, eles querem mudança. Então, como é que eu preparo as pessoas o mais rápido possível nos meus processos? Então, simplifico os meus processos. Como é que eu treino essas pessoas o mais rapidamente possível? E como é que eu crio oportunidades para aquelas pessoas que eu entendo que querem ficar na empresa, que elas enxerguem que ficando na minha empresa vale a pena para elas. Isso passa por várias questões. Isso passa por remuneração, mas isso passa por aprendizagem, isso passa por carreira, né? Isso passa por ambiente de trabalho, o não tóxico. Na minha visão, você retém quando você cria um ambiente propício. E a ideia é essa, é cada vez menos você ter que ir para o mercado. Quanto mais você investir nas pessoas que estão dentro, mais elas querem ficar e menos você precisa ir. Então, aí a gente volta a falar do que a gente estava falando na pergunta anterior. Eu tenho um programa de sucessão e a palavra sucessão ela é assustadora, né? Parece que, meu Deus do céu, eu preciso ter um programa da NASA para fazer sucessão. Não, gente, é mapear quem são as pessoas boas. Você sabe quem são as pessoas boas na operação, quem são as pessoas boas no escritório, o que você está fazendo por elas, né? Você está fazendo um programa de reconhecimento e agradecendo a elas. Então, como é que você está lidando com essas pessoas? Não tem muito caminho, né? As pessoas querem crescer, então muita gente vai sair. Como é que você lida com essa rotatividade grande? É agilidade na formação. Claro que tudo nasce num processo seletivo, mas depois que a pessoa entrou, o que você vai fazer? Sim. Eu gostei da minha condição de fazer a pergunta, aí o Luciano responde, a Sil responde, e eu posso ficar com a resposta mais fácil. Porque o Luciano falou um negócio muito bacana, que eu lembrei de um momento que eu estava trabalhando com a América Latina, e no Chile, por exemplo, você consegue contratar no varejo por hora. Então, a gente tinha funcionários, por exemplo, que na segunda-feira ele trabalhava na Nike, na terça-feira ele trabalhava na Adidas e no final de semana ele trabalhava na ASICS, porque ele trabalhava por hora. E quando você juntava, né, quando você percebia o salário que ele tinha, era um salário muito maior do que uma pessoa no Brasil, um funcionário no Brasil, e com muito mais liberdade, né? E para a loja ficava muito mais barato. Então, sim, passa por essa questão dessa reforma das regras trabalhistas que a gente tem hoje no Brasil, que você tem que manter a loja com quadro cheio, mesmo quando você tem baixa utilidade, o que é, às vezes, muito maçante você ficar o tempo todo na loja esperando entrar um cliente, então você poderia administrar isso, isso traria dinamismo para a loja, acho que isso é fundamental. Eu lembro de um varejista reclamando num grupo, Sil, que aí eu vou conectar com o que você disse, que ele falava assim, na época do meu pai, a gente tinha vendedor que fazia carreira, né, como vendedor. E é engraçado que as pessoas elas falam assim, a nova geração, só que ela não percebe que ela está inserida nesse momento, né? Todo mundo fala que a nova geração não tem paciência, mas quem é que tem paciência para chamar um táxi hoje? Se você chamar o Uber e ele demorar 5 minutos, você cancela. Como é que era chamar um táxi na nossa época? Vocês lembram? Então. Vai até uma rua movimentada, estica o braço, fica esperando. Hoje a gente não espera 5 minutos o Uber. Aí eu vou falar que a nova geração não tem paciência. Não é a nova geração que não tem paciência. A gente está acostumado, através da tecnologia, a ter um acesso mais rápido. E aí você tem que mudar tudo. E eu acho que o formato que a Sil disse é perfeito, porque você tem que trazer um pouco, como se fosse um pouco de gamificação para o cara, sabe? O cara vai crescendo dentro da empresa, engajando, tendo mais destaque na empresa, dando treinamento, ele se sentir participativo de um projeto maior, ele vai ficar. Agora, você pegar um funcionário para dar um salário de vendedor, mais a comissão, e esperar que ele fique de sábado a sábado, né, ou de domingo a domingo, trabalhando para você,
sem você alterar nada no seu RH, isso não vai mais acontecer. Não. Você tá fora da época, né? Você está fora do esquadro. Bom, E para mim ficou mais fácil responder depois de vocês, tá? Tá bom. Não ia conseguir responder sozinho. Eu queria fazer mais uma perguntinha, acho que a gente ainda está com tempo, que é a questão de IA, falar um pouquinho mais de IA. Se ela acelera ou se ela distorce o RH? não, ela. Tudo depende de como você utiliza, né? A Boa. gente falou um pouco aqui, acho que a gente não chegou a falar, mas a gente discutiu anteriormente um pouco sobre contexto. Tudo que você usa, qualquer tecnologia que você usa, ela pode te ajudar, ela pode te prejudicar. Eu vejo, de fato, a utilização da inteligência artificial muito produtiva na área de recursos humanos. Quando você aprende a usá-la, ela te ajuda muito, mas tem que ter o contexto. A gente brinca que a IAV é uma tecnologia que ajuda a gente, né? Que está os 50 a mais, os 40 a mais, porque a gente traz esse contexto. Claro, nós não estamos falando da IA que a TI aplica por trás dos sistemas para fazer toda a inteligência. Não estamos falando disso. E essa não tem nem discussão. Essa ajuda imensamente, porque ela traz uma produtividade sem tamanho para a área de recursos humanos. E a gente conecta isso a duas perguntas atrás, que é o People Analytics. Quando você, de fato, põe a IA, você tem uma riqueza de informações muito gostosa de trabalhar, muito. Você cria um pano de fundo assim para você tomar decisões, para você criar programas, para você trazer inovações, enfim, é uma delícia, né? Trabalhar com dados é muito gostoso. E falando da IA do dia a dia, vamos falar aí de um chat GPT, de um Gemini, eles também ajudam muito, mas muito mesmo, desde que você saiba aquilo que você precisa. Porque realmente a IA ainda traz algumas questões que, se você não souber o que você quer, ela te confunde, ela traz uma resposta superficial, ela traz uma resposta rasa. Mas, sem sombra de dúvidas, eu sou super adepta à inteligência artificial. Eu acho que todo mundo devia usar. Eu, nos meus times, eu toda hora pergunto, eu mando alguma coisa, você diminui. E eu diria para você assim, ainda não cheguei no ponto de dizer, vou trocar alguém pela IA. Mas cheguei no ponto de falar, não preciso talvez contratar alguém, ou deixa eu deixar meu time fazer o que eles estão fazendo, que a IA vai me ajudar. Porque eu tenho um assistente ali que é fantástico, né? A minha, inclusive, tem nome. A Noa me ajuda pra caramba. Então, eu converso com a Noa o tempo inteiro, a gente troca ideias e ela traz muita coisa bacana para mim. Ela agiliza a minha vida de uma forma muito legal. Agora, muito difícil eu fazer uma pergunta para ela que eu pare na primeira resposta. Então, eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu quero chegar e eu tenho que levá-la aonde eu quero. Não, perfeito. Não, quanto à utilização da IA e tal, eu sigo a relatora Silvana. O que eu acho, né, aí é mais uma provocação, né? Que eu acho assim, tinha um chefe lá, tempos da FIT e tal, que ele sonhava que a tecnologia vai eliminar esse monte de assistente. Ele pensava isso. E era uma preocupação, e eu achava um negócio meio sem sentido, que é o que eu penso sobre a IA. Porque, assim, se vai tirar pessoas, vai colocar, eu acho que ninguém sabe. Porque hoje, né, você vai ter um monte de gente falando a respeito, mas pouca gente com uma certeza, porque as previsões são previsões, né? Ninguém tem essa capacidade, né? Muitas coisas acontecem e você não consegue prever. Você vai ter muita gente prevendo, mas que... Eu tenho um cara que eu gosto de ler muito, que ele chama Nassim Taleb, que ele tem livros, Antifrágil, aquele livro conhecido é dele. E ele é o anti-previsão, e ele te prova. Ele fala de várias coisas. O cara, há 30 anos atrás, falou e nada aconteceu, e tem um monte. Então, a IA, para mim, a gente não sabe, vai tirar, vai pôr, não tem uma ideia clara. Hoje se fala, vai tirar, mas não sabemos, né?
Então, eu só tenho, a minha provocação é a seguinte, a gente tomar cuidado de ficar muito focado na IA e esquecer da inteligência emocional das pessoas, porque elas vão continuar aí, estão trabalhando, a gente tem que melhorar, porque senão você começa a virar as costas para isso e fala como se tivesse resolvido essa questão. Não está. Pelo contrário, ela às vezes parece que não se resolve, né? A questão das pessoas, de como lidar. A gente até falou bastante nesse papo. Então, a IA, lógico, se bem usada sim, mas principalmente você pensar como eu vou fazer melhor meu time, como eu vou engajar, como eu vou dar um ambiente seguro e tal. E aí você põe a IA como uma ferramenta, é o que eu penso. Assim. Eu vou aproveitar de novo a minha posição como último a responder, porque eu gostei da questão da previsão. Luciano, você vai lembrar também quando a gente estava na Riachuelo que começou a surgir o e-commerce, e o e-commerce ia fechar o varejo físico. Os shoppings vão fechar, vão virar elefantes brancos, e não vai ter nada para fazer com esses espaços, porque todo mundo vai comprar pela internet. E anos e anos e anos depois, o e-commerce cresceu muito, 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 mas ele ainda é uma pequena parte do varejo como um todo. O que acontece hoje, a omnicanalidade para algumas empresas é uma realidade, para outras ainda é uma questão mais distante por conta da tecnologia envolvida, mas nada daquelas previsões se consagraram. E o que eu acho que pode acontecer é mais ou menos isso que a gente viu com o e-commerce e com a loja física, né? Se em algum determinado momento eles se juntarem. Eu acho que se a gente tiver essa capacidade de perceber como utilizar a IA de forma mais inteligente e não com receio dela, a gente vai conseguir crescer, assim como o varejo cresceu em maturidade e funcionalidade quando se juntou o físico com o online. Falando em crescer, eu vou fazer a minha última pergunta, porque eu acho que aí tem um gancho dessa questão de IA. A Silvana mesmo já disse que a nossa geração é uma geração que usa muito inteligência artificial, mas eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham que as empresas perdem quando elas não olham para esse executivo de 50 a mais com um olhar mais estratégico. E vou deixar para o final a minha Bom, resposta também. bom, eu posso falar de cadeira aqui, porque é o seguinte, há mais de 10 anos atrás, eu tinha quase 50 anos, né? Quase 50 anos, 48 anos, eu entrei numa empresa que era da FIT, na época quase que uma startup, onde só tinha jovens. Eu fui lá e trabalhei, fiquei 10 anos e foi muito bom e tive essa visão e consegui funcionar muito bem, do meu jeito. Né? Eu acho que a questão é sempre como você pode pôr esse 50 a mais funcionando? O que ele pode acrescentar? Eu acho que não é nem aquela história de... Porque hoje tem muita história de etarismo, que é uma coisa que sempre existiu, só não tinha nome. Eu me lembro lá do meu pai, lá atrás, falando, quando chegar com 40 você não arruma mais emprego. Então é uma coisa já recorrente. Mas o que eu acho é que a empresa, se ela tiver, vamos dizer, sabedoria para trazer essas pessoas, não de forma de cota, do tipo, eu tenho um cara de 50 aqui que, ele faz igual o cara de 20, mas ele é mais lento aqui, mas eu preciso ter alguém e vou fazer. Não, trazer realmente para fazer essa mistura, né? Para contribuir. Eu acho que esse é o ponto, que como eu contribuí na Dafit, eu não disputava com eles a velocidade das coisas que eles faziam, o jeito que eles trabalhavam ali. Se eu fosse para esse campo, eu perdia feio. Eu trazia uma nova coisa, que é a maturidade, é a vivência, né, o equilíbrio, que aí muitas coisas... quantas pessoas assumem uma liderança jovem que não tem... E eu era lá um tutor, né, mostrava como deveria ser o caminho. Então, eu acho que se você souber usar de forma inteligente, você, quando eu estou dizendo é a empresa, tem a melhor fórmula do mundo. Você traz a geração que está aí, que vai entrar e vai continuar entrando cada vez mais, e mistura com essa, e aí você sai com uma coisa que vai crescer. Essa é a minha opinião. Muito na linha do que o Luciano está falando, é isso. A gente traz, logo no começo também da nossa conversa hoje,
Nós falamos bastante de coragem, nós falamos que liderança precisa de equilíbrio, que liderança precisa de autoconhecimento, e quer queira, quer não queira, a idade traz isso, né? Então, essa mescla dessa ansiedade, dessa agitação, dessa vontade, desse arrombo, né, o arrombo da juventude, com a nossa calma, com a nossa experiência, a gente já ter passado algumas coisas, isso traz uma mistura super poderosa. Porque você precisa em momentos turbulentos e vivemos e vamos continuar a viver momentos turbulentos ainda por alguns anos, né? Se a gente fizer uma análise do mundo, não tem uma paz muito próxima no horizonte. E todo mundo está se reinventando. Não tem uma empresa hoje que você converse que esteja estável, que esteja vivendo uma estabilidade, que você fale assim, nossa, que bacana, né? Vamos seguir em mar calmo, no Impossível, né? impossível. Então, a nossa vivência, além da experiência de já saber que a gente vai passar por essa turbulência e que vai dar certo, acho que nós temos essa tranquilidade de passar, que o jovem não tem e que está tudo certo, porque eu acho que você falou no anterior, né, Alberto, de nós também não temos paciência para os 5 minutos, mas quando eu era jovem, eu lembro que não era nem quando eu era jovem, mas quando eu comecei a fazer programa de trainees, a gente já falava que há 20 anos atrás, o trainee já achava que ele em um mês ele ia virar presidente. Então, qual é a diferença, né? Essa era uma fala nossa, há 20 anos a gente falava. Então, o jovem, ele tem essa pressa em qualquer época da vida, em qualquer situação. Não é só hoje, né? O jovem quer. Então, essa mescla, ela é muito saudável. E eu concordo com o Luciano que não é cota, porque quando você fala de... Às vezes, e eu não sou contrária à cota, é uma coisa super controversa, mas eu acho que em determinadas situações você precisa ter a cota para fazer transformação, mas sem falar de coisas controversas, né? É a mentalidade mesmo de que essa mistura ela é muito saudável. Então, eu acho que você não tem que ter o jovem só em início de carreira, eu acho que também é saudável você ter um jovem na liderança, porque ele também movimenta a empresa, ele põe ritmo, ele põe velocidade, ele traz inovação também, e não que a pessoa mais velha não vá trazer inovação, porque se você se mantém ativo, você também traz inovação. Então, não é uma coisa pertinente à juventude, eu acho que ela tem muito a ver com você, com o indivíduo, como é que o indivíduo se coloca, mas é isso, né? Você ter um pouco de tudo em todos os lugares, porque, primeiro, que é a representação da sociedade, a sociedade é isso, e segundo, que você traz, de fato, uma palavra que o Luciano usou, que é o equilíbrio. Dessa vez eu não vou conseguir complementar, não. Eu acho que a resposta de vocês está super completa, né? Eu acho que ficou bem amplo, bem completa. Não tem nem como fazer um adicional a isso. Bom, a gente está chegando no fim do nosso TetrasCast de hoje. Obrigado, Luciano. Obrigado, Silvana. Foi um prazer ver vocês aqui. E se você quer transformar o seu RH em vantagem competitiva, comece pela clareza, cultura real, dados certos e liderança que conecta. A Tetris está aqui para ajudar empresas a encaixarem essas peças, pessoas, processos e performance no lugar certo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos acompanhe nas redes sociais para mais assuntos de negócio. Esse foi mais um episódio do TetrisCast, um oferecimento da Tetris Consultoria, a plataforma que tem a experiência certa para trazer resultados reais para o seu negócio. Valeu!